queridas amigas, caros amigos, os nossos cumprimentos, rogando a Jesus que, por intermédio dos Espíritos bons, nos envolva com a sua proteção e as suas vibrações de paz, de saúde e, sobretudo, de harmonia interior. No Evangelho de Jesus, particularmente no livro de Mateus, capítulo 13, versículos de 1 até 23, anota o evangelista que o mestre enuncia aquela que deveria ser a primeira de muitas das lições parabólicas que ele deveria enunciar. A famosa parábola do semeador. A parábola do semeador, tudo indica, porque os estudiosos se dividem a respeito da temática e ainda há muita especulação e discussão a esse respeito, mas tudo indica que é provável que a parábola do semeador seja, ou tenha sido, a primeira a ter sido enunciada pelo mestre após o famoso discurso do Sermão da Montanha, o Sermão das Bem-aventuranças. Não apenas isso, mas a parábola do semeador, curiosamente falando, é a única, que eu me recorde, ou se não é a única, é uma das poucas, que Jesus, ele próprio, dá uma explicação e faz algumas considerações após enunciá-la. Porque a maioria das suas parábolas parece ter já um caráter autoexplicativo e, ao mesmo tempo, intencional, deixando parte do ensinamento apresentado de uma maneira literal, ou seja, na letra que apresenta, e em parte de maneira simbólica, para não perturbar, pensamos nós, não perturbar a heterogeneidade do público com o qual ele estava ali naquele momento falando, e ao mesmo tempo aos diferentes níveis de maturidade, e ao mesmo tempo possibilitar que, a depender do nível de maturidade da criatura, pudessem elas penetrar mais profunda ou menos profundamente nas mensagens alegóricas, nas mensagens simbólicas de que o mestre se fazia objeto. Os grandes estudiosos dos temas bíblicos, os teólogos de nomeada, aqueles grandes pensadores, inclusive aqueles contemporâneos da vida atual, que se dedicam a examinar os ensinos evangélicos, as lições neotestamentárias, asseveram que a doutrina de Jesus pode ser dividida em dois grandes eixos. De um lado, o Sermão da Montanha, de outro lado, as suas parábolas. O Sermão da Montanha como sendo a grande proposta, a sua doutrina ali na essência, ou, conforme alguns preferem dizer, na sua quinta essência, isso é, na sua mais alta essência. O Sermão da Montanha parece ser o discurso elevado, mais elevado de moralidade que o Cristo apresenta, ou, se quisermos em outras palavras, a síntese de todo o seu ensinamento, bem resumida, daquilo que seria essencial, daquilo que seria primordial e daquilo que seria o máximo da sua doutrina, que depois, nas parábolas, ele explicaria, ele desenvolveria e ele esmiuçaria nas suas variadas lições, nas suas variadas considerações, cada uma delas dando enfoque, quase sempre começando com o reino dos céus é semelhante a, e conta uma parábola, como se quisesse definir algo difícil de ser definido, ou quase impossível de ser traduzido em palavras, porque é muito difícil vestir abstrações muito profundas numa linguagem verbal, pobre, imperfeita, ainda mais considerando a linguagem do arameu, o aramaico que Jesus falava, ou o hebraico, que era a linguagem litúrgica, a linguagem religiosa que era utilizada principalmente no sinédrio e nas sinagogas da sua época. É natural pensar, portanto, que não apenas o idioma pobre da época, mas até hoje, com as línguas que temos sofisticadas, é difícil traduzir em palavras expressões abstratas, abstrações, porque eu quase sempre definir é limitar, é reduzir, é restringir, é diminuir a experiência
que muitas vezes não cabe em meras palavras. A verdade é que, depois do Sermão da Montanha, a plataforma divina do Mestre, como dizia o professor Huberto Roden, todo partido político tem uma plataforma. Jesus tinha sua plataforma divina, que era o Sermão da Montanha. Equivale dizer que ali estava a sua propaganda, os seus elementos básicos da sua doutrina, aquilo que seria essencial, numa linguagem direta, numa linguagem frontal. Todo o Sermão da Montanha deve ter soado esquisito, estranho, mesmo para os seus discípulos, que não obstante eram pessoas extraordinárias, algumas admiráveis, eram hebreus, judeus, galileus, em sua maioria, inseridos em uma cultura cuja mentalidade era muito diferente, mesmo daqueles que eram exemplos morais, da ética apresentada no Sermão da Montanha. Mesmo os grandes patriarcas, que eram exemplos de homem de bem, estabeleciam que o homem abençoado por Yahvé deveria ter posses, deveria dominar, deveria ter no mínimo um escravo, porque era a cultura da época, era a mentalidade. Pessoas de grande intelecto, inclusive antes de Jesus. Quando nós examinamos, por exemplo, pensadores como Platão e Aristóteles, que homens admiráveis, mas que chegavam a falar e a formular ideias que eram próprias do seu tempo. Não podiam, em absoluto, ou pelo menos em caráter total, fugir totalmente da cultura que era conhecida. Platão chegava a dizer, trabalhar, não, isso para a sociedade é indispensável os escravos, para que eu, como filósofo, possa pensar. Porque se eu ficar trabalhando, como é que eu vou pensar e filosofar? Aristóteles, cujo pensamento ilumina até hoje a ciência, também falava algo semelhante. E se nós examinarmos os homens extraordinários de todas as épocas, que inclusive eram de vanguarda, anteciparam a sabedoria, a cultura e até a ética, no entanto, não fugiram de também traduzir um pouco dos preconceitos, dos sistemas, dos conceitos da época. O Sermão da Montanha foge completamente disso. É algo que é atemporal, algo que é transcendente, que é transhistórico, se pudermos utilizar essa expressão que Teilhard de Chardin costumava utilizar. Está além do tempo e do espaço. As minhas palavras são de vida eterna. Se as suas palavras são de vida eterna, os seus ensinamentos nunca são antigos, nunca são obsoletos. Talvez nós é que estamos antigos diante dos seus ensinos. Mas, embora a roupagem, a linguagem possa ser arcaica, porque era uma linguagem da época, mas a essência permanece eterna. A verdade é que, nessa parábola, escrita pelo evangelista, particularmente Mateus, Marcos também escreve, traduz e resulta num grande ensinamento. Num grande ensinamento que fala, utilizando elementos da agricultura, de um semeador que saiu a semear, que dispersou sementes em solos variados, a partir dos quais cada solo respondeu com determinado produto, subproduto, com determinada reação, algum dando fruto, e os 3 restantes, portanto, 75% dos 4 solos não deram os frutos esperados. Vejamos que Jesus já coloca a coisa em termos de que 25% era o ideal. Se a gente for dividir a humanidade, que nem é assim. Nem é assim. Eu não vou falar muito assim para não desanimar e ter uma depressão coletiva. Mas se a gente for dividir igualitariamente dos 4 solos, só 25% é o solo ideal. E ainda assim a gente vai ver que talvez não seja matematicamente igualitário, equânime assim. A verdade é que Jesus estabelece nessa parábola, logo após o Sermão da Montanha, chamada por Caiba Schutel da parábola da síntese das almas humanas, porque tem a ver com a compreensão das diferenças humanas. As diferenças e os diferentes momentos da criatura, momentos de maturidade, momentos de percepção, momentos de ritmo. É a parábola que fala das diferentes condições intelectuais, morais, simbólicas, éticas. É a parábola que fala do espírito de sequência da natureza, para me utilizar da expressão do espírito Emmanuel, através do médium Chico Xavier. Fala das diferenças de perspectivas, fala dessas diferenças e dos ritmos naturais da vida.
aborda a questão de que, por mais que nós queiramos o desenvolvimento rápido, uma criatura, para alcançar a sabedoria, pelo menos passou 9 meses no ventre materno. Não pôde nascer espontaneamente. E depois passou por um período de infância inicial, dando a entender que há ritmos, há períodos. A parábola fala sobre tudo isso e há, naturalmente, também enfoques diferentes sobre essa parábola, se nós quisermos examinar. Dizem alguns estudiosos que se nós examinarmos essa parábola belíssima, encontraremos o enfoque do semeador. Podemos ler a parábola tomando como referência o semeador semeando. O enfoque do solo, ou dos solos diferentes. E o enfoque da semente. São, portanto, 3 vieses, 3 abordagens, cada uma delas tendo pedaços que nos dá parte do grande ensinamento que é essa parábola. Curioso notar que a parábola tem um enfoque maior, predominante, pelo menos no seu texto, não em relação ao semeador, mas em relação aos solos. Parece que na linguagem literal, a ênfase maior não é para o semeador, mas para os solos. Alguns teólogos dizem porque o semeador era o próprio Jesus. É provável que ele estivesse se referindo a ele mesmo como sendo um semeador da semente que dispersava democraticamente as sementes em todo o solo. E aí a gente tem já o primeiro ensinamento. O semeador da parábola era democrático em termos de pulverização da semente. O que, do ponto de vista ao pé da letra, deve ter soado estranho para aqueles que ouviam Jesus acostumado à agricultura de Israel. Aliás, as parábolas de Jesus tinham a mentalidade intencional de exagerar no texto e de apresentar coisas, às vezes, estapafúrdias ou não totalmente realistas, justamente para chamar a atenção. Porque como é que um agricultor ou um semeador sai semeando em terreno que tem pedra, que tem pedregulho? Ele não tem habilidade, não tem ciência de agricultura que não vai dar? Como é que ele joga a semente em um terreno inóspito, cheio de espinho, que a semente não vai nem cair no solo, que não vai ter raízes, como diz o texto? Como é que ele deixa a semente à margem do caminho? Nem no solo é. Será que esse agricultor não sabe de agricultura, noções básicas da agricultura? Em que pese na época de Jesus não havia o conceito que há hoje de agricultura de limar primeiro o solo, porque hoje a gente faz, né, a limpeza do terreno, a preparação do terreno, o arado, para depois jogar a semente. Na época de Jesus não havia isso, era a semente que era lançada, com inclusive detritos e elementos do plantio e do cultivo anterior, e depois se traçava o arado. Mas ainda assim, deve ter soado estranho para a mentalidade da época, acostumada à agricultura. Mas era intencional que Jesus utilizasse dessas histórias, cuja memória popular gravaria mais fácil, com esses exageros, porque toda a tradição da sua época era muito mais oral do que escrito. Então, os ensinamentos, as tradições eram transmitidas muito mais na memória oral, que era uma memória muito forte, muito mais do que escrita, porque era inacessível à maioria das pessoas, inclusive analfabetas, na sua maioria, reservada apenas a um contingente populacional muito restrito da sua época. É compreensível pensar que Jesus utilizasse desses símbolos, alguns fortes, como inclusive asseverou Allan Kardec mais tarde, para chamar a atenção, para catalisar a atenção e para melhor produzir a internalização daqueles ensinamentos. Pelo menos a memória de gravar o texto, a fim de que a pessoa possa refletir. É notório pensar que Jesus fala de um semeador que saiu a semear, que jogou um terreno, que jogou a semente em um local à beira do caminho, outro entre pedras, outro entre espinhos, e foi adiante até que jogou também em um terreno que era frutífero, que era uma terra propiciatória de produzir sementes. Era um terreno bom. São 4, portanto, solos, que resulta, portanto, mais tarde no plantio. A verdade é que nesses solos nós temos uma série de elementos que podemos aqui examinar. Antes, no entanto, de a gente considerar cada solo, uma das coisas que mais me chama a atenção no texto, já falamos isso aqui, é que na parábola do semeador, nesse capítulo de Mateus,
Jesus não fala de várias sementes, o que deve ser proposital também. Ele não fala de muitas sementes que o semeador semeava, ele fala de uma só semente. Inclusive no texto diz assim, uma parte da semente. Quer dizer, ele partiu a semente e saiu? Né? Ele saiu triturando a semente e jogando parte de uma semente só. Veja que não é o pé da letra. Jesus não está falando da agricultura convencional. Ele está falando de outro ensinamento, utilizando de um texto de agricultura, porque era o idioma, era aquilo que os seus interlocutores estavam acostumados a lidar. Jesus tinha essa habilidade, né? Que, aliás, é um dos ensinamentos da parábola do semeador, a gente vai chegar lá. Mas ele tinha flexibilidade, inteligência emocional, como já dissemos aqui. Quando ele estava com o agricultor, ele falava parábola de agricultura. Quando estava com o pescador, falava de parábola com elementos da pesca. Quando ele estava com comerciantes, ele usava elementos do comércio, para que se fizesse melhor entendido. Ele tinha essa sabedoria, essa inteligência, esse bom senso. E aí nós vemos, entre as várias curiosidades da parábola do semeador, um semeador despreocupado com a produção e com o resultado. Não pode ser um semeador convencional. Um semeador que não se preocupa com os frutos que vai dar, com a produção que vai gerar, que vai colher. Um semeador que semeia, que passa adiante, que não está nem aí para aquilo que vai dar. Bem se vê que não é um semeador convencional. Portanto, é uma forma também de chamar a atenção e, ao mesmo tempo, dizer que a semente, no singular, e não há sementes, a semente, porque são partes da semente que caem em vários terrenos, estava à disposição de todo tipo de terreno. Porque qualquer tipo de terreno possível da agricultura estava ali considerado nesses 4 que Jesus ali sintetizou. A verdade é que quando Jesus explica a parábola, ele vai dizer, já de princípio, a semente é a palavra. Essa expressão palavra foi utilizada mais tarde, durante muito tempo, com os grandes pensadores, inclusive das doutrinas católica e protestante ao longo dos tempos, e outras doutrinas cristãs, a palavra como sendo a mensagem, a sua doutrina. A verdade é que os escritos mais antigos que nós temos, e os escritos mais antigos do Evangelho, são em grego, não temos nenhum escrito em aramaico nem em hebraico. Não sabemos se os evangelistas escreveram já direto no grego, que era a língua da diplomacia internacional, para ter naturalmente uma acessibilidade maior, ou se eles escreveram em aramaico, em hebraico, e nenhuma cópia restou daquela cópia original, e o que a gente tem são edições posteriores já em grego. Não sabemos. O que sabemos é que os textos mais antigos estão em grego. E a palavra, ou verbete, que traduziu nas Bíblias para o português, para a palavra, é a expressão logos, que pode ser traduzida por palavra, logos. Mas o logos é a expressão que está presente na doutrina, por exemplo, de Platão. O logos, a ideia, o psiquismo. É a mesma palavra que está lá no Evangelho de João. No princípio era o logos, e o logos se fez carne. No princípio era o verbo, e o verbo se fez carne. O verbo, a palavra. Né? Você veja que em momentos diferentes do texto, traduzidas por palavras diferentes, verbetes diferentes. Então é a palavra. Pode ser colocada como sendo a palavra no sentido de pregação, e aí o semeador seria um pregador, alguém que divulgaria, alguém que socializaria os ensinos cristãos? Pode, mas não apenas isso. A parábola parece abranger muito mais. O semeador da parábola não é apenas um pregador, um orador convencional, alguém que está apenas difundindo um ensinamento teórico. Até porque, se o semeador é o próprio Jesus, nós somos terrenos férteis, mas nós podemos também copiar e exemplificar o semeador como sendo uma referência, um exemplo. É natural pensar que Jesus não está falando de alguém que apenas ensinava, alguém que apenas difundia, que pregava no sentido cristão, no sentido do verbo convencional. A verdade é que quando Jesus começa a ensinar e a explicar os 4 solos, perceberemos onde é que Jesus quer chegar. Porque o primeiro solo, que ele diz que caiu a semente ou a parte da semente ao longo do caminho, são solos que são chamados à beira do caminho, que são, na explicação de Rodolfo Caligares e outros autores, considerados aqueles seres emocionalmente ainda imaturos, seres que ficam à margem do caminho, à beira, portanto são indiferentes
à semente. São insensíveis. São pessoas que não conseguem ainda se penetrar. Estão em outro momento evolutivo. Estão numa infância, num estado ainda de uma espécie de atordoamento material. A vida para elas é apenas a vida sensorial, a vida material, a vida carnal. A vida para ela é apenas o instinto, as sensações, o gozo mais imediato. A felicidade para ela se resume apenas em satisfazer as suas sensações mais básicas, em usufruir apenas os prazeres que a vida material pode proporcionar. O que significa dizer que é uma vida também com uma certa limitação, porque sujeita à matéria que tem limites, está sujeito também às transformações que a matéria impõe e aos sofrimentos que a matéria pode proporcionar. Então é uma vida sujeita às variações e às oscilações da matéria, mas é uma vida que fica à beira do caminho das grandes verdades espirituais. É aquilo que nós chamamos de ausência de sensibilidade, que Kardec mais tarde chamaria sensibilidade ou maturidade do senso moral. São, portanto, indivíduos que estão em determinada fase da vida, e aqui estamos dizendo da vida espiritual. Da mesma forma que temos crianças que não têm a condição de fazer grandes abstrações, por exemplo, lógico-matemáticas e científicas, abstrações emocionais, o espírito também tem a sua infância. A criatura humana, no sentido evolutivo, também tem a sua fase infantil. E esses indivíduos não conseguem ver para além daquilo que o seu sensório, que o seu perceptivo podem captar, podem compreender. São, portanto, criaturas que dizem, eu até gostaria de entender, eu já vi pessoas que já me falaram inclusive isso, eu gostaria de entender e de sentir como você está explicando. Eu acho até interessante e lógico, mas eu não consigo sentir assim. Vida após a morte, vida espiritual, não, eu não consigo. É demais para mim. E às vezes é sincero isso mesmo. É sincero. Às vezes a pessoa não vai conseguir naquela encarnação. Às vezes passa toda uma existência, e às vezes nós, quando é um parente nosso, um filho, um marido, uma esposa, um cônjuge, a gente quer morrer e converter a pessoa. Vai morrer e a pessoa vai ficar sem ser convertida. Até porque, quanto mais a gente quer converter, mais o outro quer ser inconverso. E aí é uma maravilha. Então, esse jogo psicológico, né? Sai Baba tem uma parábola que diz que há pedras que são impermeáveis à água, embora estejam mergulhadas em oceanos profundos. E depois de milênios, séculos ou milênios, retiramos, abrimos-las e elas estão secas, ocas. E há pedras que, com o contato de uma chuva suave, nós abrimos-las, mais tarde elas estão totalmente molhadas em água. E Sai Baba vai dizer mais ou menos assim, as pedras são como pessoas. Há pessoas que estão mergulhadas no oceano do conhecimento espiritual e são impermeáveis. E há outras que bastam um simples contato e despertam. Bastou a contingência, uma mensagem, um diálogo, uma palestra, um livro, uma orientação e acessou a verdade que já estava emergindo no seu mundo íntimo, no seu mundo interior. Porque, em verdade, como nós temos um Deus interno, um logos, um psiquismo, mais ou menos adormecido, à medida que ele desperta, nós já temos dentro de nós o contato com as verdades religiosas e espirituais, tem apenas por finalidade acessar aquilo que a gente já tem dentro. O que é que vai lhe dizer que nós temos um evangelho guardado dentro de nós? Porque são leis espirituais, leis eternas que vibram em nossa intimidade. Jesus fala do segundo solo. O segundo solo fala de lugares pedregosos. Ou como diz Caligares, pessoas pedregulho. São pessoas que, como diz a parábola, Jesus diz que a semente caiu, começou a brotar, mas jogada nas pedras e não tendo raízes, mais tarde o sol, no dia seguinte, as queimou. E durou apenas algum tempo. Veja que símbolo, que figura interessante. E os autores vão dizer que são aquelas pessoas que entram em contato com as verdades espirituais, se entusiasmam por um tempo.
por um certo tempo se entusiasmam, acham muito bonito, acham um negócio lindo, se envolvem durante um certo tempo. Mas como não tem raízes, ficam apenas impressionadas e depois se perdem e depois não criam raízes. É um primeiro contato. É alguém que vê passar, né? Numa linguagem simbólica, vê Jesus passar, né? Vê o semeador passar. São essas criaturas que ainda estão à cata de coisas que impressionam os sentidos. Eu conheço, inclusive, no espiritismo, muita gente assim. Se tem um fenômeno de um médium que está batendo cabeça em algum lugar, que está fazendo um povo tremer, que está fazendo gente desmaiar, que está fazendo catar cavaca no meio do chão, as pessoas vão para saber o que é. E acham tudo um negócio impressionante durante um tempo. Depois aquilo se passa e não convence. Acham um negócio muito impressionante para aqueles que são impressionados. Aqueles que têm medo ficam com mais medo ainda, porque não entendem o fenômeno, então ficam com mais medo. Aqueles que são descrentes, entram descrentes, acham um negócio assim chocante e saem mais descrentes ainda, porque saem com teorias, porque não tem maturidade para entender o fenômeno, não tem... É a mesma coisa de entrar no laboratório de química sem entender nada de química. Eu não vou conseguir nem explicar o fenômeno, porque não tem uma teoria por detrás do fenômeno. Inclusive posso causar um acidente. Então, são essas pessoas que estão assim, sempre à cata de uma novidade. Mudam de verdade espiritual como uma criança que muda de brinquedo. Já se entusiasmam, já se sensibilizam com algumas coisas, mas são pessoas que ficam apenas na impressão. Eu me lembro que Divaldo Franco costuma dizer que há pessoas que chegam a ele e dizem assim: você lembra de mim? Eu estive aqui na Mansão do Caminho há 40 anos atrás. E Divaldo fica, vagamente, não lembra. Vagamente, porque 40 anos atrás a pessoa era uma coisa, né? Depois não atualizou a foto, né? Então quer que lembre ainda, né? E ele disse, pois é, eu vim naquele tempo porque eu estava com um problema. Voltei porque eu estou com outro problema. Então, são essas pessoas que se relacionam com as doutrinas religiosas, com as verdades espirituais, como se Deus fosse suas babás. Né? Como se o mundo espiritual e os guias fossem babás nossos para nos atender quando a gente tiver com alguma necessidade, para trocar fralda. Então, é essa a ideia que passa em relação a algumas pessoas. Então, são pessoas entusiasmadas, que já entram em contato, já se interessam, mas são pessoas que não se aprofundam, são superficiais. Né? A pedra, né? Ou seja, não há profundidade. Né? Há uma espécie de enrijecimento, de endurecimento. Não há nenhuma crítica, é apenas uma análise de uma realidade. Período ou nível evolutivo, tipo psicológico, pelo qual todos nós passamos. Eu certa vez comentei isso daqui, falando de um amigo nosso, sem nenhum demérito aqui para opções religiosas, mas ele costumava dizer, Flávio, esse negócio de espiritismo para mim não é uma coisa que me identifico, porque eu gosto, na verdade, do batuque, eu gosto da zoada, eu acho o espiritismo um negócio tão parado, tão devagar. Eu disse, vá para lá, seu lugar é lá, porque é melhor ele ir para lá e ser um excelente religioso no terreiro, no lugar onde ele quer, do que ficar criando caso na casa espírita. Daqui a pouco ele vai querer fazer um terreiro na casa espírita. Então, é uma questão de identificação psicológica. Né? Às vezes o indivíduo se identifica com outra prática religiosa e está tudo certo. Está tudo certo. Jesus sabia disso, que as criaturas estagiam em níveis diferentes. Violentá-las é gerar mais resistência nelas. Gera mais resistência nelas. Então, nós estamos aí em níveis diferentes. O terceiro solo, Jesus vai dizer que caiu entre espinheiros, e estes espinheiros a abafaram. Eu acho a figura do espinho, né, e dos espinheiros algo muito interessante. Né? E Jesus continua dizendo, são criaturas que ouviram a palavra, que seguiram a palavra, mas os cuidados deste século, eu acho essa expressão interessante do Evangelho, né? Algumas os cuidados deste mundo, que é a mesma coisa, e as ilusões da riqueza abafaram a palavra. Riqueza aqui não no sentido apenas monetário. Tudo aquilo que é riqueza para o mundo material. Beleza, fama, projeção. Né? Tudo aquilo que constitui em algo de valor, que a gente dá importância nesse mundo material, é riqueza. Abafam as criaturas e elas se perdem. Né? Então, são criaturas, e esse é o símbolo da criatura que se entusiasmou,
achou bonito, foram tocadas, se engajaram, se dedicaram, mas a atração pela vida material, as dificuldades de uma vida voltada para uma vida espiritual, as primeiras dificuldades abalaram e elas acabaram por desertar, por sair do caminho. O símbolo do espinho, né? Porque o espinho, ele não destrói, mas fica ali incomodando. Né? A semente que cai no espinho fica ali incomodando. Então, essa coisa das coisas do mundo que nos atrai, que nos seduzem. Né? E que nos atrai. Né? Tem uma passagem das cartas de Paulo que ele dizia que ele tinha um espinho cravado nas carnes da alma. Né? Que espinho era esse? Não sei. Ele não falou. Tem uma obra, inclusive, de um grande autor, Newton Boechat, chamado Espinho, não muito conhecido, publicado pela Federação Espírita Brasileira, que ele discute durante a obra, que espinho era esse de Paulo. Ninguém sabe que espinho era esse, porque ele não falou. Há várias teorias, há várias especulações, mas ele dizia que foi um espinho cravado nas carnes da alma para que ele pudesse estar sempre em vigilância e não se esquecesse que ele poderia cair também. Joana de Ângeles, em uma interpretação, que pode ser uma interpretação, não se sabe, mas ela dá um enfoque dizendo que era o vigor masculino dele, o controle dos impulsos masculinos, porque era jovem, não se casou, não se consociou, não constituiu família, o seu grande afeto havia falecido, e como ele era muito focado, ou era com Abigail, ou não era com mais ninguém, quem leu a obra Paulo Estevão sabe do que eu estou falando. A partir daquele momento, ele não quis mais nada, a não ser se dedicar e direcionar essas forças para Jesus, mas que constituía para ele algo muito difícil de administrar os impulsos, digamos, numa linguagem mais direta, as forças sexuais da alma, como diz o psiquiatra Jorge André dos Santos. Então, ele tinha muita dificuldade. E isso era um espinho, porque o espinho incomoda e fica ali incomodando. Então, são, portanto, esses símbolos que nós consideramos interessantes. Ou seja, eu acredito, pessoalmente, que boa parte de nós, aqueles que já se identificam com algum postulado religioso, aqueles que já são tocados pela doutrina do Cristo ou por alguma doutrina religiosa espiritual, eu acredito que a grande maioria está nesse terceiro terreno. Que vivemos esse conflito em aquilo que eu sei, aquilo que eu conheço, aquilo que eu tenho discernimento, aquilo que me toca emocionalmente, mas aquilo que eu tenho saudade, que são os meus vícios antigos, meus hábitos ainda arraigados, dos quais ainda não me libertei, aquilo que eu tenho vontade de fazer, não posso ou não devo, sei que não posso, mas de vez em quando eu também cedo. Esse conflito que nós sabemos o que devemos fazer, mas nem sempre fazemos, porque saber é necessário, mas não é suficiente. Né? Conhecer o que é ético do que é antiético, ter o discernimento é essencial, mas não é suficiente. Porque senão era só a gente conhecer o livro dos Espíritos e estava todo mundo no reino dos céus. Né? O intelecto, o conhecimento é importante, mas não é suficiente. E aí nós temos os grandes dilemas, até de responsabilidade moral, que é aquele indivíduo que já sabe e se compromete moralmente. Há uma mensagem do Evangelho, uma passagem que diz assim: os pecados contra o Pai e contra o Filho serão perdoados, mas os pecados contra o Espírito Santo não serão perdoados. É uma passagem bem específica, né, uma passagem difícil, né, que é interpretada pelo Espírito Emmanuel na seguinte colocação: os pecados contra o Pai e contra o Filho têm a ver com símbolos da vida em geral, mas o Espírito Santo aqui representando o símbolo do sagrado, da religião, ou seja, aqueles que já conhecem a verdade, aqueles que já despertaram para a verdade. Esses pecados, muitas aspas, não serão perdoados. Por quê? Porque não é fácil a consciência se perdoar. Em outras palavras, quando a gente está na ignorância, a gente erra e a gente ressarce e recupera-se dos equívocos mais fácil. Porque estávamos na ignorância. Mas quando despertamos para as grandes verdades, é muito mais difícil reparar. As expiações e as provações que vemos no mundo são fruto de débitos, digamos numa linguagem mais simples, né? De débitos, ou se quisermos utilizar uma linguagem bem popular, né? Para entendermos, de karmas adquiridos por condutas que praticamos sabendo.
Alguém que reencarna, por exemplo, na idiotia. Alguém que reencarna num transtorno muito sério de alienação mental. Aquilo é fruto, genericamente falando, não estou examinando cada caso, genericamente falando, diz a literatura espírita, é fruto de determinados equívocos que a criatura fez conscientemente. Porque os equívocos que nós fazemos por ignorância, sem intenção, por não conhecer ainda a realidade, esses têm atenuantes. Um homem da Nova Guiné primitivo que come carne humana, que mata e come, ele está num senso moral tão atrasado que é diferente de eu, com o nível de discernimento que eu tenho, matar alguém. O ato é o mesmo, mas o peso é diferente. Porque tem a ver com o conhecimento e a consciência que eu já tenho da lei de Deus. O nível de maturidade que eu já alcancei. Aliás, até o judiciário terrestre, que é falho, estabelece isso. Estabelece variações na aplicação da pena, com todas as falhas que possui. Então, nós vemos... Certa vez, Chico Xavier comentou que um amigo seu havia enveredado pela área espírita, nascido no lar espírita, contactado, convivido inclusive com Chico, né? Visto aqueles fenômenos notáveis de produção mediúnica que Chico realizou. E depois de observar tudo, de ver Emmanuel materializado, de ver os seres espirituais, abortou o ideal espírita. Não que a pessoa não possa sair do espiritismo e ir para outra religião, não é isso. Isso é o de menos importância. Mas abortou o ideal espiritual para viver uma vida mundana, uma vida de excessos, de orgia. E certa vez Arnaldo Rocha perguntou: Chico, eu fico intrigado com o nosso irmão. E Chico diz: o Espírito Emmanuel me disse certa vez que o nosso amigo perdeu uma grande oportunidade, uma grande bênção. Porque é uma grande bênção reencarnar, conhecer a doutrina espírita desde cedo, ou uma doutrina libertadora, uma doutrina cristã, ser encaminhado, conhecer a imortalidade, ver e constatar a vida imortal, e não aproveitar a grande oportunidade. Diz Emmanuel que ele só terá uma oportunidade igual a essa nos próximos 1000 anos. Porque, meus amigos, há determinadas reencarnações, não sei vocês, mas que eu não gostaria de viver. Se eu pensar, por exemplo, na Síria, onde crianças estão sendo degoladas no meio da rua. Quem quiser reencarnar lá, vá com Deus. Então, a gente não sabe como é que vai ser a próxima reencarnação nossa. Quem é que garante aonde é que eu vou reencarnar na próxima? Quem é que garante que eu vou ter contato com a sabedoria espiritual que eu estou tendo agora? Então, às vezes a gente está tendo grandes bênçãos e nem reconhecemos o valor dessas bênçãos. E se eu reencarnar na Nova Guiné? Se eu reencarnar naquela região do Estado Islâmico, do terrorismo? As mulheres de burca, comportadinhas, que nem o dedo do pé aparece. Sendo escravas sexuais, objetos do machismo violento. Então, é óbvio. E o quarto solo é aquele solo de pessoas que se identificam com a semente. Isso é, se identificam com a mensagem e tornam a sua vida uma mensagem, tornam as suas vidas uma semente que produz fruto, porque toda semente produz fruto. E a parábola termina dizendo o seguinte, que, no exagero, que deram 100, 60, 30 por 1. Pastorino vai dizer, na agricultura da época de Jesus, não dava isso. No máximo era 15, 16 por 1. Jesus utilizou intencionalmente de um exagero para chamar a atenção do último solo, que dava 100, 30, 60 por 1. Tudo isso, meus amigos, para dizer que nesses 4 elementos do solo, nesses 4 símbolos e na parábola do semeador, há grandes ensinamentos. Ensinamentos psicológicos, ensinamentos de nível de consciência. Se a gente examinar, por exemplo, a psicologia transpessoal, fala de 4 níveis de consciência. Se a gente for examinar os estudos de eletrocefalograma, de ondas cerebrais, fala do estado alfa, beta, teta, delta. 4 níveis de onda cerebral, desde o mais atento, ansioso e de vigília, até o mais profundo, em estado de êxtase, de transe e de autoconhecimento. E nós chegamos à conclusão que está perfeitamente compatível com a mensagem de que nos serve de tema do Espírito Joana de Ângeles, que fala do semeador de luz. O semeador, diz na mensagem de Joana de Ângeles, não é o semeador de qualquer coisa, é aquele que esparze luz. Porque é aqueles que têm e que semeiam outras coisas. E ela diz na parábola. O enfoque que ela dá
na sua mensagem é toda ela para aquele que semeia, não apenas com palavras, mas sobretudo com ações. Aquele que já despertou para as grandes verdades e que pode se tornar agente multiplicador do Mestre. Porque os discípulos que ouviam aquela mensagem, que ouviam a parábola do semeador, eu imagino que também estavam se colocando no lugar do semeador, porque eles seriam os futuros multiplicadores da mensagem do Mestre. Ao pensar nessa parábola, para descrever e fazer considerações sobre o tema que Joana de Ângeles nos traz, na mensagem que nos serve de tema, ficamos a pensar o seguinte: por que Jesus escolheu essa parábola para ser a primeira? Porque talvez todo o ensinamento que ele iria dizer somente poderia ser compreensível se as criaturas conhecessem primeiro essa parábola. Porque essa parábola fala do essencial e do básico, que é os diferentes níveis evolutivos. O que é que eu quero dizer com isso? De uma outra forma mais fácil. Que a compreensão dos diferentes níveis evolutivos é essencial na parábola do semeador, tanto para quem semeia, como para aquele que se considera um terreno. Para aquele que quer semear, que já conheceu a verdade cristã, a verdade espiritual, aquele que já conheceu que a vida é imortal, que a vida continua, é essencial compreender esses níveis evolutivos para não se desgastar, para não se atormentar, para entender que é semeador, que não vai necessariamente colher o resultado, mas vai semear. A preocupação do semeador é apenas semear, que deve ter flexibilidade, aquilo que nós falamos, inteligência emocional. Saber que eu semeio em solos diferentes, na divulgação da mensagem, mas sobretudo no meu exemplo. E que nem sempre o meu exemplo e a minha palavra será recebida em terreno fértil. Para eu não ficar brigando com a vida e com as coisas. Para eu me preocupar com a semeadura, ou com a sementeira, como se queira. Para eu ter ideia que a minha parte é tentar levar amor às criaturas. Tentar envolvê-las no afeto cristão, no amor legítimo. Porque se o meu amor não conseguir sensibilizá-las, é porque eu não estou amando suficientemente. Aliás, quem dizia isso era Gandhi. Gandhi dizia que se o amor não conseguiu quebrar o gelo do endurecimento, é porque o amor não está suficiente ainda. Então, é essa mensagem. Emmanuel chega a dizer em uma das suas obras que nós somos o quinto evangelho. O quinto evangelho somos nós. Uma obra de Neil Lúcio, que ele faz o prefácio. Então, é necessário ter essa noção de que nós lidamos com terrenos diferentes. Ninguém queira pegar um terreno à beira do caminho e queira que ele seja o quarto solo. Ele tem que dar o que ele dá. E mesmo no quarto solo, notem bem que coisa interessante, mesmo no quarto solo tem aqueles que produzem 100, aqueles que produzem 60 e aqueles que produzem 30 por 1. Eu não posso pegar um que produz 30 por 1 e esperar que ele produza 100. Isso serve para nós, companheiros de ideal espírita. Não exigir do outro aquilo que o outro não pode dar, aquilo que o outro não pode oferecer, aquilo que às vezes que nem nós conseguimos dar ainda. Eu vejo muita gente se perturbando por causa disso. Porque até na lida, na atividade do ideal, se exaspera porque o outro tem as suas imperfeições. A nossa preocupação é com o serviço. Mas a parábola do semeador, ou a lição do semeador, serve também para o nosso autoconhecimento. Perguntar em que nível eu estou. Que tipo de solo eu me configuro. Eu já sou o quarto solo? Aquele que me identifico plenamente com a mensagem, aquele que pratica a mensagem, que vivencia a mensagem. Eu estou no conflito do terceiro solo. Eu sou ainda pedregulho, o segundo solo. Eu estou à beira do caminho, à margem, sou indiferente. Qual é o tipo de solo que eu represento? Porque isso serve também para o meu autoconhecimento. Qual a parte da semente que estamos guardando? Porque a semente caiu, parte dela em um solo. Qual é a parte que eu estou guardando? Que tipo de semente eu estou guardando? Eu estou tendo preocupação com a semente? Eu estou preocupado com a semente que eu recebo? A semente aqui simbolizada nas grandes verdades espirituais, nas grandes leis espirituais. Eu estou preocupado mais com a semeadura, a sementeira, ou eu estou preocupado com os detalhes do solo? Eu estou preocupado com o meio ou com o fim?
Às vezes até utilizando esses recursos tecnológicos que nós estamos utilizando aqui para produzir conteúdo, pulverizar, jogar na internet, outras pessoas terem acesso. A gente tem recebido, inclusive, mensagem de pessoas de outras cidades, pessoas do interior da Bahia que não têm tanto acesso assim a nem sempre palestrantes vão lá e falando que às vezes tem acesso a conteúdos como esse e como tantos outros irmãos nossos que têm. E as pessoas dizem, mas você está divulgando espiritismo no YouTube. Peraí. Conteúdo espírita pelo WhatsApp. Qual é o problema? A gente está preocupado mais com o meio. Se o apóstolo Paulo tivesse encarnado, ele usaria Instagram, Facebook, o que tivesse. Porque na época dele ele usou o que estava à disposição dele. Ele usou carta, ele usou cavalo, camelo, embarcação. Allan Kardec também. Utilizou os meios de comunicação disponíveis no seu tempo. Então é óbvio, os meios não são mais importantes. Os meios são instrumentos para que a mensagem de vida eterna chegue lá. Então, qual fruto estamos produzindo com a semente que nós temos? Que tipo de fruto estamos produzindo? Então é necessário refletir sobre tudo isso. Refletir sobre o que é o verbo que se fez carne, o Logos, a palavra do reino, a palavra que é a semente divina do semeador, que é a base das outras parábolas. É a primeira parábola de Jesus. Não foi à toa que Jesus colocou essa parábola como primeira, para falar dos diferentes níveis evolutivos, diferentes níveis de consciência, diferentes estágios evolutivos. Se nós compreendermos que cada criatura estagia em diferentes níveis, e nós também. Porque se Jesus é o semeador, nós ainda não somos semeadores, somos solos. Mas o solo também dá fruto. O solo também produz fruto. Então, se Jesus é semeador, só ele dispensa de maneira democrática e incondicional as bênçãos. Mas nós somos solos que tentamos copiá-lo. Então, esse é o símbolo. Em 2005 para 2006, passando por um desafio pessoal, como todo mundo passa, mas eu achava na época, como a maioria de nós acha, que o meu desafio era maior do que a humanidade inteira, né? Essa coisa egóica que a gente tem de achar que nós somos os mais sofredores do que os outros. E passando por um desafio pessoal, uma questão pessoal, teve um dia que eu disse, olha, eu não vou nem chamar o guia espiritual hoje. Hoje está tão difícil que nem o guia espiritual eu vou recorrer. Eu vou chamar logo o governador da terra. E fiquei conversando com ele, fazendo um pouco de chantagem emocional, né? Jogando para ele dizer, olha, eu estou fazendo a minha parte, agora faça a sua, porque senão a culpa é sua. Fiz um pouco de chantagem, né? E comecei a falar, e aí comecei a imaginar, mentalizar ele. Fiz uma espécie de mentalização, né? E comecei a imaginar. E vinha, talvez por conta do inconsciente, das leituras de mensagem, só vinha uma resposta dele. Ame mais. Ame mais. E eu nunca me esqueci. É claro que não era Jesus falando comigo. Era algo anímico meu, era uma imaginação minha, ou talvez os bons espíritos, um amigo espiritual, projetou uma imagem dessa natureza para me ajudar. E depois de pensar muito sobre isso, o amor em Jesus, o amor que a doutrina espírita nos convida, o amor cristão, é muito maior do que o nosso amor humano convencional. Porque o nosso amor humano convencional é assim, eu dou meu amor e fico esperando para ver se o outro dá também. Se o outro tira, eu tiro também. É esse amor que eu dou à medida que o outro dá. Se o outro não me retribui, é esse amor nosso humano. Nada contra, nenhuma crítica, mas é esse nosso amor apaixonado. O amor legítimo cristão é um amor ainda de desafio para todos nós. Paulo escreveu na sua carta aos Coríntios, eu acho que essa mensagem não foi nem de Paulo, acho que Jesus tomou a mão dele para ele escrever. Porque eu acho que nem ele vivia ainda tudo aquilo. O amor tudo suporta, tudo crê, tudo espera. Acho que Paulo estava aprendendo aquilo ainda, porque quem vivia aquilo era Jesus. Jesus que tudo suportava. Então, a nossa mentalidade humana não é desse mundo isso. Porque o amor que nós concebemos desse mundo é o quê? Ah, eu quero ser amado e amar. Eu suportar as coisas, quando na verdade o amor profundo, no sentido espiritual, está atrelado. E aí eu me lembro de uma mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo de Irmã Rosália, que ela diz mais ou menos assim, um conselho eu vos dou, e esse talvez seja o essencial para viverdes na terra as grandes provações que afetam o coração. Porque as provações que afetam o coração são poucos que resistem. Tem gente que consegue suportar a doença, problema financeiro, problema material, mas quando uma prova afeta o coração, sucumbe. E ela diz,
Só vos dou um lema: suportai-vos uns aos outros. E isso é o que menos fazeis na terra. E quando eu pego essa mensagem, suportai-vos aos outros, eu fico pensando, meu Deus, suportai uns aos outros. Veja que ela não está dizendo nem amar uns aos outros, suportai. Porque se a gente conseguir suportar, vai chegar ao tolerar, ao compreender, e depois, lá adiante, amar. Ou seja, é algo muito... Não é um masoquismo de gostar de sofrer e dar a cara a tapa, não é isso. Mas é porque o outro que me incomoda é uma grande escola para mim. Eu só evoluo até intelectual, e moralmente, através de desafios. Como é que eu exercito o meu perdão, se não diante da ofensa? Como é que eu exercito a minha capacidade de ser compreensivo e paciente, se não da irritabilidade? Então, em verdade, ainda em nosso plano, nós evoluímos através desses exercícios. Da mesma forma que quem quiser fazer musculação e desenvolver os bíceps, vai ter que suar muito. A musculatura espiritual, a mesma coisa. Então, o que é que vale dizer? Que o amor cristão, nesse suportar uns aos outros, é de uma outra ordem. No livro Amor e Sabedoria de Emmanuel, de Clóvis Tavares, um grande intelectual que conviveu muito tempo com Chico Xavier e que conta algumas experiências que ele teve com Chico, porque depois da desencarnação de Chico, tem muita gente falando que Chico contou isso, que Chico contou aquilo, e aí fica muito complicado, porque se Chico não falou quando era encarnado, agora depois de desencarnado, como é que a gente sabe? E alguns dizem, não, ele me pediu segredo, agora que ele desencarnou, o segredo está liberado? Ora, se Chico pediu segredo, era porque não era para liberar depois. Mas enfim, há muita polêmica, algumas coisas até esquisitas que dizem que o Chico falou. Mas Clóvis Tavares, como conviveu e publicou quando o Chico estava em vida, e Chico endossou. Eu gosto muito das obras dele, Amor e Sabedoria de Emmanuel, 30 anos com Chico Xavier. E tem algumas coisas interessantíssimas. Por exemplo, Emmanuel diz em uma das suas mensagens psicografadas do Grupo Espírita da Prece, que quando estava encarnado como senador Públio Lentulus, ele viu Paulo passar. E aquilo contagiou ele, a presença do apóstolo Paulo, que ele viu à distância. E mais tarde, no mundo espiritual, Paulo, que era um exemplo de semeador, estava dedicado às inteligências desviadas do bem e desviadas do Cristo, como ele foi um dia. Mais tarde, Emmanuel escreve a mensagem dizendo que Paulo conseguiu pegar o evangelho, que é uma flor delicada, uma flor quase sempre incompatível com esse mundo, e aclimatar essa flor delicada para o mundo. Note que símbolo bonito, né? O evangelho é uma flor delicada. Esse amor que tudo suporta é uma flor delicada. Como é que a gente aclimata para um mundo desse? Então, não é uma coisa desse mundo. E aí, Emmanuel vai dizer, Paulo era um semeador de luz, que produziu primeiro uma luz interior, para poder iluminar aqueles que com ele travavam contato. Porque só ilumina os outros quem acendeu uma luz primeiro em si mesmo. Quem já acendeu uma lâmpada interior. Por isso a doutrina espírita nos convida à auto-iluminação. Para a gente não ficar querendo salvar os outros. Não bota a Bíblia, mas bota o livro dos Espíritos debaixo das axilas e sai por aí querendo converter a alma alheia. O Espiritismo não tem isso. A caridade que a gente faz é uma oportunidade de ação do bem para sublimar as nossas paixões. Porque se a gente não fizer, o necessitado tem outras pessoas que ajudam, Deus dá conta, Deus dava conta antes de a gente chegar, porque a gente vai ser o herói deles. É uma oportunidade para a gente evoluir. Porque a gente vê o contrário. Pessoas, por exemplo, dedicadas a ações filantrópicas, e nem sempre se melhorando por dentro. Emmanuel diz isso, né? A grande proposta de fazer o bem exteriormente é para que, construindo por fora, internalizemos por dentro. Porque quando a gente desencarna, levaremos o mundo interior que construímos. Por isso que a gente constrói fora. A gente faz por fora aquilo que um dia internalizaremos dentro. Né? Cuidar da obra exterior, agir no bem, mas não esquecer que aquilo tudo é material pedagógico para nosso crescimento pessoal. É isso que fazem os grandes missionários. Fazem obras sociais, constroem creche, erguem instituições, dedicam-se a orfanatos, etc. Mas tudo isso, eles vão crescendo ao longo da tarefa. Porque senão a gente vê gente que está aí dando cesta básica e xingando as pessoas. A gente tem exemplos na literatura mediúnica de espíritas que ficaram fazendo apenas a obra social exterior
E não aproveitaram a obra social para crescerem por dentro. Irmão Jacó, envoltei. E chegou no mundo espiritual mal. Espíritas, como diz Haroldo Dutra Dias, né? Que fundaram um hospital psiquiátrico espírita, com um modelo humanizado, mas não se aproveitaram, inclusive, da obra para se sublimarem. E ao desencarnar, foram ser pacientes do hospital psiquiátrico. No além, né? No mundo espiritual. Então, é necessário, portanto, produzir somente, e isso é interessante, somente ilumina quem tem ciência da escuridão, que precisa colocar a claridade. É necessário, portanto, ter ciência da própria escuridão. Para concluir, eu me lembro de um conto muito rápido de Dostoiévski, o conto do homem ridículo, que fala... Dostoiévski era ateu, era materialista, cético, né? E um dos contos dele encantou muito Freud, um conto tardio, de 1875. Dostoiévski morreu em 1881. E ele conta que um homem tinha uma ideação suicida, uma ideia suicida muito forte, porque se achava no mundo ingrato, no mundo hostil. Era um niilista, bem a personagem da filosofia dostoiévskiana, né? A ideia do homem niilista, o homem que é vítima do mundo, que o mundo é ingrato, que o mundo não presta e que ele sofre nesse mundo hostil. E aí pensava em se matar, se suicidar, etc., aquela coisa toda. E aí, passando para ir em casa, ele é abordado por uma jovem que pede para que ele ajudasse a mãe. Ele vai e ajuda a mãe da senhora, etc. Depois pede licença e sai de maneira até um pouco violenta para casa porque queria se matar. Mas aquilo lhe distraiu tanto que ele chegou em casa e foi fazer outras coisas. E quando ele foi lembrar-se do suicídio, já estava em horas avançadas, então ele deitou na cama, pegou um revólver, apontou para o próprio peito e tombou de sono. Não morreu. E aí ele sonhou. Ele sonha e tem um sonho que é um sonho psicanalítico. Freud adorava Dostoiévski, principalmente os irmãos Karamazov, porque Dostoiévski fala de um monte de elemento que mais tarde Freud pega, ou melhor, que a Freud construiu na psicanálise, e ele acha que Dostoiévski compreendeu bem esses elementos do inconsciente, né? Era fã de Dostoiévski, achava Dostoiévski o maior escritor da história. E nesse conto o indivíduo dorme e sonha que está num paraíso, numa espécie de Éden, de Shangri-La. E está naquele paraíso, as pessoas estão na plenitude, né? Eu imagino que os perus já chegavam assados, assim, voando. Então aquela coisa, aquela maravilha. E aí ele tenta conversar com alguém, mas as pessoas... Para que conversar? Estão em tanto em plenitude que não precisa nem o diálogo. Está naquela paz, naquela plenitude, naquela harmonia. E ele começa a ficar incomodado com aquilo. E aí tem uma mulher lá, e eu estou resumindo a história. Tem uma mulher lá que ele se aproxima da mulher e começa a estabelecer um diálogo com aquela mulher. E começa a questionar aquele lugar, etc. Uma hora da história, ele começa a questionar, começa a haver um atrito, outras pessoas entram naquele atrito, começa a haver uma confusão e o Éden passa a ser um inferno. Ele acorda e interpreta psicanaliticamente o sonho. A conclusão dele, que Freud vai festejar, a conclusão dele é o seguinte: eu sou a serpente do paraíso. O que significa isso, simbolicamente? Ele constata que ele não era tão bom assim, e que era vítima do mundo. A partir disso, ele não quer mais se matar. Ele desperta a consciência e percebe que ele tem o mal dentro dele. Enquanto o mal está fora, a gente é vítima e acha que quer fugir do mundo. Ou seja, constatou sua sombra. A partir daí, ele vai buscar, inevitavelmente, a luz. É a proposta da doutrina espírita. Viajar para dentro, se descobrir, despertar, para ser melhor, para ser feliz. Até porque só desperta quem consegue conhecer-se a si mesmo profundamente. Só desenvolve virtudes quem já conseguiu se apropriar dos vícios, porque é dos vícios que nascem as virtudes. Abraham Lincoln costumava dizer: eu tenho até medo dos meus demônios e todos embora, porque eu fico com medo que com eles os meus anjos também vão. Porque é do joio que se faz o trigo, a parábola de Jesus. É dos vícios que se transformam virtudes. E é necessário enfrentar-se a si mesmo para ser um semeador de luz, para romper com as trevas que nós acumulamos, para ser alguém que esparze luz. E só esparze luz quem já construiu luz em seu mundo íntimo. Só para concluir, por fim, eu me lembro, já me formando em uma pós-graduação na minha área, um grande orientador, que é um grande psicoterapeuta, um psicólogo clínico aqui da cidade, ele certa vez me disse em uma supervisão: Flávio, você só leva alguém, emocionalmente falando, aonde você já foi.
Você só leva alguém aonde você já foi. Você só vai conseguir conduzir alguém aonde espiritual... E ele não é espírita, não é nada. Ele tem uma proposta religiosa, mas é bem pessoal. Você só vai levar alguém espiritual, moralmente falando, ele está falando da psicoterapia, da prática psicológica, aonde você já conseguiu ir. Eu me lembrei de Jesus. Por isso que ele é guia e modelo. Por isso que ele é o máximo. Porque ele já conseguiu ir aonde a gente um dia vai chegar. Por isso que ele é mestre. Por isso que ele é referência maior. Muita paz.